A paz do Senhor, queridos irmãos e telespectadores do canal 38. Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Esse programa tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. E temos a satisfação de, durante esse programa, nós trazermos alguns pontos que são interessantes, que são importantes na convivência do casal, para a família. E hoje nós vamos exatamente debater o tema sobre contextualizando a família. Ou seja, a família no contexto atual. Como nós vemos a família no contexto da atualidade. É um assunto muito importante. Nós vamos comentar com vocês, vamos conversar com vocês sobre este assunto e dentro deste assunto nós vamos adquirirmos, filtrarmos subsídios que vão ser muito importantes para a convivência do casal. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer pelo apoio que você tem dado ao Projeto Semeador. O Projeto Semeador, ele mantém e promove o crescimento da Rádio Libertadora, a nossa AM 1430, que propaga pelas ondas da rádio a mensagem de Cristo Jesus. Muito obrigado a você que tem nos ajudado e eu quero te incentivar, a você que ainda não faz parte da rede do Projeto Semeador. Eu te convido, vem se irmanar conosco, nos apoiar, nos ajudar. Procura o representante do projeto na tua congregação, numa das nossas congregações da Assembleia de Deus, que você vai ter a oportunidade de, a partir de R$5, você contribuir com o carnê todo mês e assim você ajudar na manutenção da Rádio Libertadora. Nós estamos hoje evangelizando mais de 60 mil pessoas, todo dia, através da Rádio Libertadora. Temos a oportunidade de impactar 300 quilômetros de amplitude, é o nosso alcance através dos 10 quilos de potência da Rádio Libertadora. Deus tem sido generoso e maravilhoso conosco e nós agradecemos por tudo que Ele tem feito. Convidamos a você, vem se irmanar conosco, junte-se a nós e nos ajude a evangelizar através da Rádio Libertadora. Projeto Semeador é o projeto de manutenção e crescimento da rádio. A partir de R$5 na sua congregação da Assembleia de Deus, você pode fazer essa contribuição. Que Deus te abençoe, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Maia e quero convidá-lo a assistir o programa Doutrinas Bíblicas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com reprise no dia seguinte, a partir das 11 horas da manhã. Certamente você será abençoado em acompanhar esta programação. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós vamos começar do programa de hoje sobre o tema contextualizando a família. Nós sabemos que a família ela é um projeto de Deus. Foi Deus que instituiu a família. Deus é o idealizador da família. E isso é fantástico, nós meditarmos no princípio, na criação
como Deus ele se preocupou quando ele formou o homem, formou a mulher, e ele colocou exatamente aquela família, né, em um lugar em que eles usufruíam, vamos dizer assim, eles viviam uma felicidade indescritível, uma felicidade maravilhosa, assim como todo casal, quando eles se unem, né, muitos sonhos, muitas realizações, são muitos projetos, né? E se nós voltarmos no passado, nós vamos ver exatamente aquela família naquele jardim belo, né? Aquele local aprazível, né? Onde era florido, onde tinha diversos tipos de animais, existiam rios, era um ambiente realmente encantador. O primeiro lar, onde a família realmente, ele desfrutava, vamos dizer assim, a sua convivência a dois, né? Era o canto das aves, era a brisa suave, era aquela melodia encantadora, né? E realmente era um ambiente, né, que causava felicidade àquele casal. Eles viviam realmente felizes, eles viviam realmente em paz, né? Mas o mais belo que nós podemos tirar daquela história, daquele princípio, né, era exatamente era o sentimento que a primeira família ele podia experimentar, exatamente, era a comunhão com o seu Criador. Diante de toda a beleza do jardim que nós enumerarmos aqui, era um ambiente saudável, bonito, agradável, né? Mas o que mais embelezava o jardim, a casa, a residência daquele casal, né, não era a sua presença, o seu relacionamento com a natureza, mas era exatamente a sua comunhão com o seu próprio Deus. É o que faz a grande diferença nas famílias, nos dias atuais, e em todos os dias, em todas as épocas, exatamente, a presença de Deus no seio daquela família, né? A comunhão com Deus. Diz que todos os dias, à tarde, né, a história conta no princípio, lá em Gênesis, né, que no fim do dia, pela viração da tarde, diz que Deus ele vinha visitar aquele casal, né, falava pessoalmente com ele, e isso era algo realmente que não podia se comparar nada aqui na terra. Exatamente aquele ambiente aprazível, gostoso, maravilhoso, né? Mas tudo por causa de que Deus ele estava presente naquela família, ele estava presente naquele lar. Isso é o que fazia a grande diferença. Fazendo, vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia, uma análise da família na contextura atual, ou vamos dizer assim, contextualizando a família no momento atual, nós podemos fazer exatamente uma analogia, né, e dizer que o mundo é o teatro onde os homens, vamos dizer assim, eles apresentam suas dramatizações, né? Isso no mundo atual, né? E as peças que servem, são as peças que servem, vamos dizer assim, como ponto de partida para se aprender e não esquecer exatamente os valores praticados na família. É um teatro. A nossa família, a nossa vida é um teatro, né? Os atores somos nós, marido e mulher, né? E que nossos filhos, eles estão na plateia, exatamente, nos assistindo, né? E aí é onde eles vão exatamente aprender os valores, né, que devem ser praticados na família, tá? Não importa, vamos dizer assim, o mundo que você esteja vivendo, mas sim, o que importa é a peça teatral que está sendo apresentada, é o que fará a grande diferença. É o que você está fazendo, é o que você está exercendo, suas atitudes, seus atos, né? Exatamente a peça teatral é que vai fazer a grande diferença.
É o exemplo do espetáculo apresentado que fica. É exatamente a imagem visualizada que molda e determina os valores que a pessoa ou que as pessoas necessitam para viverem a vida. Agora, a grande diferença está exatamente, vamos dizer assim, na edificação e na construção desses valores. É onde está a grande diferença. Na edificação e na construção desses valores. Né? Aí nós perguntamos assim, você está construindo e edificando com base na palavra de Deus? Isso é fantástico, isso é fundamental. Né? O sábio, Jesus ele mostrou essa parábola, né? Ele diz que o sábio ele é prudente e constrói exatamente sobre a rocha, porque a rocha ela resiste ao tempo. O tolo não. O tolo ele edifica exatamente sobre a areia e logo se desfaz. Né? A família ela foi criada dentro de um contexto de valores múltiplos, que começa exatamente com a bênção de Deus e termina com o domínio. Começa com a bênção de Deus. Quando Deus uniu, ele disse, vocês cresçam, vocês multipliquem, vocês encham a terra, vocês dominem, vocês sejam uma bênção. Foi a determinação de Deus para a primeira família, e essa determinação, ela perdura as gerações até a geração de hoje. Então, toda a família, vamos dizer assim, constituída por Deus, é detentora, veja bem, do certificado de qualidade, de valores que moldam as funções, ou seja, que moldam as futuras gerações. Nós temos o certificado de valores que moldam as futuras gerações. Né? Porém, o contexto onde a família, vamos dizer assim, ela se encontra, engloba, gente, nos dias atuais, vamos dizer assim, é totalmente desprovido dos valores que nossos pais nos legaram. O contexto onde a família dos dias atuais, ela se encontra totalmente desprovida de valores, aqueles valores que nossos pais legaram, nos deixaram. Por quê? Há um descompromisso. Esse descompromisso é total, né? Exatamente com os direitos, descompromisso com os deveres, o ser humano com a criatura e com o Criador. Não há respeito, não há temor, nem a criatura, nem o Criador. Em síntese, nós podemos dizer o seguinte, em síntese, vivemos um momento de crise insustentável. Isso em todo o planeta. E também abrangendo, vamos dizer assim, todas as áreas. Agora, especificamente a família, porque a família é a base. Ela é a estrutura, é base. E o inimigo da família, ele sabe que ele destruindo a base dessa estrutura, ele consegue desmoronar a sociedade. E assim por diante. Há muitas famílias enfermas, nós sabemos disso, vamos dizer assim, infectadas pelo vírus da relatividade. Tudo é relativo. Onde tudo é relativo. E também da inversão de valores, onde o certo está errado e o errado está certo. Nós já repetimos isso várias vezes. A inversão de valores. A sintomatologia é sempre a mesma. O vírus é o mesmo, a sintomatologia é a mesma. Cada um vive, vamos dizer assim, sem prestar conta a ninguém. Cada um tem a sua verdade. Os seus princípios e os seus valores, sem compromisso, aliança ou sentimento de pertencimento. A sintomatologia dessa enfermidade que tem atingido a família tem sido os mesmos sintomas, os mesmos problemas.
Muda apenas a época, as fases, os dias. Mas a enfermidade é a mesma. O vírus é a mesma. Vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Estamos conversando hoje sobre o tema contextualizando a família. A família da contextura atual, dos dias atuais. Né? Nós vemos lá no livro de Deuteronômio, né? Capítulo 11, versículo 18 ao 20, ali nós encontramos exatamente o manual das diretrizes que regem exatamente esses valores
os valores da família. Lá eles estão listados e moldados na palavra de Deus. Veja como diz a passagem bíblica lá em Deuteronômio 11, 18 e 20. Diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Diz mais a palavra de Deus: ensinem a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando vocês se deitarem e quando vocês se levantarem, e ainda escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Veja que mensagem fantástica, que manual de diretrizes que exatamente rege os valores que são tão importantes para a formação da família, para o desenvolvimento da família. A Bíblia fala da família de Noé, que apesar de viverem em um mundo de inversão de valores, porém, a principal dramatização naquela sociedade era exatamente a imoralidade e a perversidade do ser humano. Mas mesmo assim, conservaram as normas e as diretrizes que aprenderam e gravaram em suas mentes. Noé, apesar de viver exatamente naquela fase, naquela inversão de valor, daquela imoralidade, mas eles preservaram exatamente o que eles aprenderam com seus pais. Noé, ele era um homem justo. Diz que ele era íntegro entre o povo de sua época. Diz que Noé, ele andava com Deus. E o seu principal legado no meio de uma geração corrompida e injusta era exatamente a capacidade que ele tinha de gerenciar e preservar os valores, tanto morais como éticos, que tanto bem faz às famílias. Lá em Gênesis, no capítulo 6 e versículo 22 também, fala que Noé, ele fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Veja a importância de você fazer, de você ouvir e direcionar segundo a palavra de Deus. Noé fez tudo como Deus tinha ordenado. Ao procurar fé na terra, Deus não procura palavras lisonjeiras. Não. Deus não procura boas, vamos dizer, aparências ou riquezas. Não. Mas ele procura exatamente as características que Noé possuía. Ou seja, justiça, compromisso e coerência. Então, a família precisa ser justa. Nossos atos com relação aos nossos filhos, com relação ao nosso cônjuge, deve ser ato de justiça. Nós devemos ser, como família, comprometidos, principalmente com Deus, principalmente com nossos filhos, com a igreja. Precisamos ser comprometidos e precisamos ser coerentes, porque somente assim nós podemos viver uma família no contexto da atualidade, uma família voltada para as coisas de Deus. Deus quer usar exatamente homens e mulheres de fé, né? Mulheres, homens coerentes e de caráter. Deus quer usar essas pessoas, Deus procura essas pessoas, homens e mulheres, mesmo assim como na época de Noé, né? Época de crise, de imoralidade, de corrupção, mas mesmo assim, Deus encontrou homens como Noé. Então, hoje ainda, na contextura que nós vivemos, Deus está procurando homens
de fé, homens coerentes, homens de caráter. Em muitos lares, gente, os valores da família desapareceram. Isso se faz necessário a busca desses valores, de que nossa família tanto precisa para que seja restaurada. Há muitas famílias vivendo em crise. Por quê? Os cônjuges não se entendem. As palavras de carinho se transformam em acusações ou então em silêncio gelado, que anestesia a sensibilidade. São casais insensíveis, maridos insensíveis, mulheres insensíveis, que deixam seus lares, que abandonam seus filhos, seus esposos, suas esposas. Os filhos, em vez de serem amigos, por causa da situação, eles entregam-se a uma competição cheia de ciúmes. Aí a família, criada por Deus para ser reduto de segurança e amor, tem se transformado em um verdadeiro campo de batalha. Exatamente essa família que Deus criou para viver em paz e harmonia, glorificando a Deus, exaltando a Deus, aí vivem exatamente o contrário, é um campo de batalha, de disputas, onde o egoísmo impera, onde a falta de respeito impera e, consequentemente, há o desajuste e muitas famílias vivem juntas, mas enfermas, sem realmente viverem aquilo que Deus realmente preconizou para que a família vivesse, crescesse, multiplicasse e fosse uma bênção e tivesse domínio. A única solução para a família que está em crise, gente, é voltar-se para Deus. Isso é indescritível. Isso é fundamental, voltar-se para Deus. Preservar os valores da família é uma missão sublime, porém é complexa. Para que Jesus possa encontrar lugar para a realização do milagre da restauração na sua família, é necessário, no entanto, que o homem ele aceite o seu convite, que diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus. Diz mais assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu querido irmão e amigo telespectador do programa Momento com a Família, é isso que Deus quer para a sua família. Na contextura atual, no momento atual, é que você seja uma família exemplar, uma família onde possa exalar o bom cheiro de Cristo, onde o nome do Senhor possa ser exaltado, glorificado, onde Deus possa realmente ser glorificado através da sua família. É isso que Deus quer para a sua família. Eu vou orar por você. Vamos orar. Deus pode nos ajudar, pode nos abençoar. Deus precisa de homens, mulheres, filhos que sejam comprometidos, que tenham fé, que mesmo na contextura atual, onde vivemos dias difíceis, de dificuldade, mas se nós olharmos para a história dos nossos pais, nós vamos observar que eles sempre viveram em crise, mas passaram pela crise, porque Deus estava com eles. Se nós olharmos para Jó, era um homem que perdeu a família, as suas finanças,
a sua vida social, sua saúde. Ele perdeu tudo. Mas mesmo na crise, ele exaltou o Deus do seu Criador, dizendo: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se nós olharmos os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viveram em crise. Eles entraram na fornalha de fogo. Mas mesmo assim, o Senhor Deus os livrou. Para o crente fiel, não existe crise. Porque, ainda que ele esteja dentro do fogo, na cova dos leões, o Senhor Deus estará com ele. Crise não é para o crente. Quando Deus está no seu lar, na sua vida, na sua família, você consegue superar e passar toda a crise. Deus te abençoe. Nós vamos orar e Deus vai lhe dar graça para você enfrentar a crise, a dificuldade. Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, te adoramos, Papai. Te agradecemos por mais uma oportunidade de aqui estarmos juntos, Papai, através do canal 38, da TV AD Mossoró. Ó Deus Santo, que esses casais, essas famílias, Pai, elas possam ser edificadas, Senhor, meu Deus. Que diante da crise, Pai, sabemos que é grande, oh glória a Deus. Mas como Tu foste, Senhor, com Noé, como Tu foste, Senhor Deus, com Abraão, com Isaac, com Daniel, na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, assim como Tu foste com a família de Jó, meu Deus, e tantos outros, Pai, se conosco, Papai, nos dias em que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que nos últimos dias nós viveríamos dias terríveis. Mas, Senhor, nós cremos que com a Tua presença, Pai, nós superaremos a crise da contextura em que vivemos, mas mesmo assim nós somos vencedores, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Pai de bondade, eu te agradeço e peço essas bênçãos por todos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Abençoe o meu lar, Deus da família, vem minha casa.